Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo 12. Para mim, obrigado. Hebreus 12. Nosso penúltimo domingo do ano, amém, pessoal? Amém. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12. Hoje eu quero pregar aqui sobre o tema Hebreus 12, sobre o tema faça o bem a todos. Repete comigo: faça o bem a todos. E você vai ver que se você fizer o bem, na verdade quem é beneficiado é você. E a palavra de Deus, ela nos ensina a estar constantemente fazendo, praticando esse bem. Uma das pessoas mais prósperas desse mundo, tanto em poder aquisitivo, financeiramente falando, são as pessoas generosas, são as pessoas caridosas, as pessoas que contribuem de alguma forma. E quando eu digo fazer o bem, gente, eu não estou falando só de dinheiro não, tá? E a gente vai aprender isso aqui com Deus. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim pra gente, ó. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler de novo. Seguir a paz com todos. Então aqui o autor está dizendo o seguinte: persiga a paz, busque a paz. Preguei até na quarta-feira na minha vigília. Se você não pôde acompanhar, está lá já a primeira parte da mensagem no YouTube, depois você assiste lá. Paulo está dizendo aqui que o livro de Hebreus, há uma incógnita, se foi Paulo, na minha visão, foi Paulo que escreveu. Ele está dizendo o seguinte: olha, busque a paz com todos. Existem 3 tipos de pessoas que você deve buscar a paz. Primeiro, Deus. Você tem que estar em paz com Deus. Segundo, a si próprio. E terceiro, o seu semelhante, que aí inclui famílias, vizinhos, amigos e etc. Então, pastor, como é que eu busco a paz com esses 3 tipos de pessoas que o Senhor me falou? Vamos para o Salmo 37 agora, vamos lá. Salmos, capítulo 37. Essa palavra paz, no latim, é paz com X, que quer dizer tranquilidade, suavidez, ausência de conflitos. Significa em hebraico, se eu não me engano, hebraico ou grego, shalom. Fala assim para o seu irmão, shalom. Você está dizendo a paz. Aleluia. Salmos 37. Pastor, como é que eu busco essa paz com Deus, comigo mesmo e com os próximos? Vamos aprender. Salmo 37, versículo de número 1, diz assim, ó: não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Olha para cá, pessoal. Você quer paz com Deus e consigo? Para de olhar para a vida dos outros.
para de entrar nesse grau comparativo. E a internet hoje, as redes sociais, não tem nada de pecado nisso, entenda. Não tem nada de errado você ter lá seus seguidores, não tem problema isso. Você usufruir da internet com sabedoria. Mas a internet hoje é uma falsidade. E muitas das vezes a gente está se espelhando somente no sucesso das outras pessoas. E aí começa você a se martirizar. Você começa a perder a paz com você, porque você quer se comparar com um bilionário. Você quer se comparar com pessoas que às vezes mereceram estar lá e você está no processo, diga amém, ou estão lá de forma ilícita. E chegaram lá, chegaram ao topo, mas não foram debaixo dos princípios e valores de Deus. E aí entra aquela palavra para elas: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vai haver pessoas que vão ganhar tudo, no final de tudo perderam tudo porque perderam a alma. O salmista Davi, aqui no Salmo 37, ele descobriu o segredo do sucesso. Ele disse: não te indignes, não perca a paz, não fique revoltado. Se você vê às vezes uma pessoa que nem está nem aí para Deus e ela está prosperando na vida, ela está crescendo na vida, ela está fluindo na vida, e às vezes nós cristãos estamos debaixo de prova, de luta e de batalha. Aí Paulo está dizendo, Davi está dizendo: não fique indignado, não se perturbe. Se você conhece alguém que não está nem aí para as coisas de Deus, que não vem na igreja, que não é dizimista, que não é ofertante, e a vida dele está indo de vento e pouco, aí você olha para isso e começa a se comparar. Você olha para o casamento do ímpio e às vezes seu casamento está em crise. Você olha para a saúde do ímpio e às vezes a sua saúde está em crise. Você olha para a vida financeira do ímpio, pecador, que não teme a Deus, que não tem compromisso com Deus, e aí você começa a se indignar e começa a achar que vir à igreja não está adiantando, começa a achar que ler a Bíblia não está adiantando, começa a achar que ser uma pessoa boa, caridosa, uma pessoa humilde, isso não funciona. E o diabo vai fazer você fazer isso. Então, para você não perder a paz consigo mesmo, pare de olhar para o teto do vizinho e siga firme no seu propósito. Siga firme naquilo que Deus colocou para você fazer e vá em frente. Cada um tem uma história. Tem sucesso para todo mundo. Diga isso comigo, fala: tem sucesso para todo mundo. Tem sucesso para todo mundo, irmão. Por mais que existam igrejas grandiosas, pastores renomados, pastores conhecidos, há sucesso para o pastor Diego também. Eu não preciso me comparar com a igreja do vizinho. Eu não preciso me comparar com a igreja que talvez em Sepetiba esteja crescendo mais do que a minha. Há poder lá, há poder aqui, aleluia. Reino de Deus não é competição. Reino de Deus é igualdade. Nós trabalhamos para o mesmo Senhor e daremos conta. E o que vai ser prestado lá em cima não vai ser a quantidade do que eu fiz, mas de forma com que eu fiz. Aleluia! O que você vai prestar para Deus não são a quantidade do seu trabalho, mas sim a motivação do seu trabalho, o porquê do seu trabalho. Existem pastores que, se morrerem hoje, estão com centenas e milhares de ovelhas, irão para o inferno e levarão a maioria do seu rebanho para o inferno. E existem pastores de 100 ovelhas, de 30 ovelhas, de 10 ovelhas, que fez um excelente trabalho, mas não foi reconhecido pelo homem. Então, irmão, esse grau comparativo, se você não tiver a ótica de Deus, se você não tiver a sabedoria de Deus, você entra em crise. Sim ou não, pessoal? Você entra em crise. Porque você vai começar a perder a paz e achar que ser de Deus, achar que fazer as coisas certas, não funciona. Quantas
mulheres dizem assim: pastor, eu tenho que me perder mesmo, porque homem não dá valor à mulher boa. E às vezes quantas mulheres tinham princípios da fidelidade, tinham princípios do amor, mas por seus maridos se perderem, elas também se perderam, porque ela se comparou. Por quê? Olha o versículo 2: porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como... Olha, se você for agora de manhãzinha comprar um alface, o esplendor dele é um. Vai 5 horas da tarde para você ver, é a mesma coisa? É, gente? Deus está falando, por que você não tem que ficar se comparando com quem não teme a Deus, com quem não faz as coisas certas? Porque o brilho deles vai se apagar. O ímpio não vai perdurar para sempre. O ímpio, a conta dele vai chegar. Você pensa que a maioria do ímpio está prosperando? Não está não, gente. Aí você vai lá para a internet, eles postam foto em Dubai, eles postam foto na praia, eles postam foto de mesa farta, mas você não sabe a crise existencial que há naquele lá. Você não sabe como está o casamento, o espírito sem paz. Eu postei ontem, até lá no grupo da igreja, no Facebook da igreja, eu esqueci o nome de um ator. Depois, se você puder, dá uma olhadinha lá, o pastor Marcos Feliciano falando de um grande ator, Robbie Williams, é isso, gente? Não sei que Williams, esqueci. Aquele que, como é que eu posso dizer? Acho que ele fez, esquece, gente, depois eu me esqueci. Mas você confere lá. É um grande ator que ele mostra aqui nos Estados Unidos, a casa dele, a mansão dele, aqui no Brasil é 180 milhões. Lá é tantos dólares. E ele era um grande ator. E ele se matou. Ele se matou. O homem que trazia alegria para o ser humano, o homem que faz filmes que de repente você gosta, faz sorrir, te faz alegre, ele se matou. Porque ele buscou tudo, só perdeu a presença de Deus. Por isso que Deus está falando, a casa do ímpio vai murchar, meu querido. Vai perecer. Às vezes eu não tenho a casa que alguns aí têm, eu não tenho o sucesso que alguns têm, mas quando você deita para dormir, o Espírito Santo repousa sobre ti e é uma paz sobre a sua vida. E isso eu não estou fazendo apologia miséria, tá, gente? Que você não pode ter sucesso e fama. Mas não adianta nada ter tudo isso se você não tiver o Espírito Santo. Salomão entendeu isso. Salomão escreve Provérbios, Eclesiastes. Provérbios, Salomão está mais na flor da idade, está mais jovem, está mais juvenil. Já Eclesiastes, Salomão está mais maduro e ele descobre que ter mais de 1000 mulheres era vaidade. Ele descobre que toda a fartura do mundo era vaidade sem Deus. Você quer paz com você? Você quer ter paz com você? Para de se comparar com os outros. Olhe para a vida dos outros para ser igual aqueles 3 pessoas que eu sempre digo: o sábio, o burro e o inteligente. O burro é o que cai e nunca aprende. O sábio, ou melhor, o inteligente, é aquele que cai, mas ele aprende com os próprios erros. Poxa, caí agora, não vou cometer mais esse mal. A vida, a gente pode cair, gente. Quedas acontecerão. Pastor, o justo peca? Peca, mas o justo não fica prostrado. O justo se enfraquece, pastor, na caminhada. Gente, quantas vezes já vim pregar nesse altar aqui, só Deus sabe. Nem todo mundo é super-homem todo dia. Nem todo dia você está com vontade de rir. Nem todo dia você está com vontade, inspirado, com vontade de trabalhar, de levantar da cama. Por isso que um dos segredos do sucesso é: faça sem vontade. Estão comigo? Diga amém. Amém. A casa do ímpio, ela vai murchar.
Você conhece pessoas aí que é do tráfico, da facção. Me fala um aí que sobra para contar a história, gente. Na época aqui de Sepetiba, eu sou criado aqui em Sepetiba, então eu lembro, moleque, seu Henrique aqui, seu Laerte sabe, os mais antigos aí, os grandes matadores que teve, eu não vou falar aqui nomes, mas você sabe, grandes matadores que na época nem tinha facção. Estão aí para contar a história, gente? Então, se você quer paz com você, faça o bem a si mesmo. Qual, pastor? Não fique se comparando. Se for para olhar para a vida de alguém, pegue os exemplos ruins e diga: eu não vou entrar aí, eu não vou adulterar porque eu vi que o fulano que adulterou perdeu a família, hoje está aí perdido. Eu não vou entrar na cachaça porque tem gente que entra e não volta mais. Eu não vou entrar no vício da cocaína porque tem gente que entra e não volta mais. Eu não vou entrar na pinga, eu não vou entrar nessa modinha agora que estão pregando aí, os pastores que estão pregando aí, que pode beber, só não pode se embriagar. Jesus disse: fugir da aparência do mal, porque o primeiro gole você pode estar levando a sua embriaguez, entenda? Você pode chegar a embriaguez, você pode ficar alcoolizado. Então, seja essa pessoa, pelo menos o inteligente e o sábio. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Gente, você conhece alguém que se afastou da presença de Deus e é feliz? Quem conhece? Então por que nós vamos nos afastar? Por que nós vamos nos desviar? Por que nós vamos afrouxar? Não afrouxe. Eu sempre digo isso: cansado, venha para a igreja. Desanimado, venha para a igreja. Caído, venha para a igreja. Perturbado, venha para a igreja. A igreja é casa de paz, a igreja é casa de refrigério. A igreja é o posto de gasolina. A igreja você recarrega energia. A igreja você conversa com os irmãos. A igreja você se prostra. A casa de Deus é casa de oração. 3, versículo 3, por favor. Confia no Senhor e faze. Lembra lá, Hebreus está dizendo, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos. Pastor, como que eu tenho paz com todos? Seja um fazedor do bem. Pratique o bem. Davi está dizendo: confia no Senhor. Não quero falar muito disso. Se Deus está chamando a atenção para você, você lê em casa. Eu quero falar: e faze o bem. E faze o bem. E faze o bem. Pastor, como que eu consigo ter paz com Deus, comigo mesmo e com o meu semelhante? Quando você é um praticante do bem. Agora, olha para cá. Existem formas diversas de fazer o que, gente? De fazer o bem a Deus, a mim mesmo e ao meu semelhante. Existem muitas formas. Você tem que entender o dom que Deus te deu. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, não precisa abrir, e em diante. O apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, não desprezes o dom que há em ti. Olha para cá. Todo ser humano vem com dom. Todos. A gente estava até debatendo isso na sala de teologia. O seguinte, que muitas vezes essa era hoje da internet, a igreja contemporânea, a igreja moderna, principalmente com as mídias sociais, todo mundo quer isso aqui, ó, pregar. Todo mundo quer altar, todo mundo quer ser levita, pastor, até porque pastor aparece, né? Mas olha só, nem todo mundo foi chamado para ser o que, gente? Pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser obreiro. Nem todo mundo foi chamado para ser levita. Ministérios às vezes que se destacam, que estão às vezes em eminência.
Mas vocês já pararam para perceber, agora o culto da manhã é mais tranquilo, mais à noite a igreja está cheia, que existe a escolinha, existe uma tia que está lá escondidinha, cuidando do seu neto, do seu filho, que às vezes nem você tem paciência. Olha como nós temos que valorizar as tias da escolinha, que lidam com crianças, com todo respeito, tá, gente? Autistas, crianças, com todo respeito, mal educadas, que não têm educação em casa, crianças rebeldes. Uma vez uma menina, um garotinho, quando a igreja era ali na gradezinha, rapaz, pensa naquele atribulado daquela criança. Irmão, ele subiu a grade, a pastora, desce daí, e olha que a pastora é uma excelente tia e sabe lidar, mas ele estava tão perturbado, aquela criança, que ele subiu na grade, e ele foi, a pastora, desce daí, ele foi e mandou o dedo do meio para Yasmin, irmão. Mas existem pessoas que Deus qualificou, existem pessoas que Deus deu esse dom de ministrar as crianças, de cuidar das... Isso é fazer o bem. Tem gente que não vai ser pastor, mas vai ser um excelente contribuinte da obra. Vai ser a pessoa que vai comprar terreno, vai ser a pessoa que vai construir igreja, vai ser um patrocinador de excelência da obra de Deus. Vai ser aquele irmão que vai chegar, é mão aberta. Você sabia que generosidade financeira também é um dom? Ai de mim se não tivesse aqui os generosos financeiramente. Como é que nós íamos manter isso aqui, irmão, esse espaço todo? Se eu não tivesse irmãos aqui que tem o dom de abrir a mão, de contribuir, de acreditar que eu sou um homem de Deus e de dar uma credibilidade, de entregar os 10%, de entregar uma oferta, de quando nós pedimos lá, gente, vamos fazer 10 mesas de ceia de Natal para entregar para as pessoas, e você ajuda. Às vezes você não vai ser um pastor, às vezes você não vai estar em destaque, mas você vai estar em destaque aos olhos do Senhor, irmão. Às vezes você não tem noção, quando você tira os seus 10%, o bem que você está fazendo a Deus, a obra de Deus, a você e ao semelhante, irmão. Quantas almas têm entrado aqui, às vezes nem permanece, mas são curadas, são libertas, deixam de se matar. Pastor, é por causa do Senhor, glórias ao pastor. Não, é por causa de vocês. Vocês não estão aqui 24 horas, mas vocês patrocinam a obra de Deus. Vocês patrocinam o chamado do pastor Diego, para que o pastor Diego esteja em visitas nos lares, para que o pastor Diego possa atender os necessitados. E no grande dia e em vida, o Senhor vai recompensar cada um de vocês. Fazendo bem, faça o bem contribuindo. Nós vamos entregar agora, gente, 10 ceias de família. Nós já temos 5 famílias necessitadas que a gente vai propor um Natal para aquela família. Gente que não tem condições de comprar um frango, gente que não tem condições de fazer um pudim como você tem. Ontem eu estava lá na Nova Sepetiba com a pastora, a gente estava procurando famílias, a gente achou uma. Se você, pastor, agora outra coisa, pastor, eu estou aqui na sua igreja, pastor, se eu sou ovelha, eu estou precisando, você pode me chamar depois do culto, por favor, e fala que a gente vai propor fazer o bem. Davi disse, confia no Senhor e faze o que, gente? O bem. Pastor, me dá uma das formas aí mais que o senhor está falando de eu fazer o bem. Vamos para Marcos, por favor, 16. Marcos 16. Seja um fazedor do bem, meu filho. Isso vai te trazer paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o seu semelhante. Agora, tem gente que é sem paz, hein? Tem gente que, por mais que a gente tente ter paz, a pessoa quer o que, gente? Aí você não tem culpa. Entrega essas pessoas na mão e não cultive mágoa, ódio, como eu preguei na quarta-feira.
Marcos, mas faz a sua parte. Marcos capítulo 16. Pastor, como que eu faço bem? Eu vou te dar algumas coisas aqui que você pode fazer o bem. Acharam Marcos 16, gente? Marcos 16, esse aqui é o maior bem que você pode fazer a qualquer semelhante e a si próprio. O maior bem que você pode fazer. Marcos 16, versículo 14, diz assim pra gente, ó. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e fazei o que, gente? Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será com. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pastor, como que eu faço bem? Abre a boca para falar de Jesus. Olha para cá para o pastor. Isso aqui não é uma ofensa, tá, gente? Nem um evangelho de condenação, mas de reflexão. Qual foi a última vez que você trouxe uma alma para Jesus na igreja? Qual foi a última vez que você visitou alguém que está afastado da igreja? Sabe qual é o problema? Desculpe, mas vocês ovelhas jogam tudo em cima de mim. O pastor tem que ir lá, o pastor tem que fazer isso. Não, Cristo está pregando aqui para a igreja. Cristo está pregando aqui para os seus discípulos. Ele morre, ressuscita, fica aqui num período de 40 dias, e eles dizem assim: vocês querem fazer o bem? Vocês querem fazer o que agrada a Deus? Vocês querem ter paz com Deus, consigo e com o seu semelhante? Vão por todo mundo e preguem o Pastor, a palavra evangelho é o que? Boas notícias. É Deus dizendo: abre a boca para falar coisas boas. Abre a sua boca para chamar quem está afastado. Abre a sua boca para pregar para a sua família. Olha para cá, existem 2 tipos de pregação. Qual, pastor? Primeiro, bom testemunho. Não adianta falar também igual um papagaio e não viver nada do que você fala. Adianta, gente? Vão zombar da gente. Aí pastor Diego vem aqui, fica falando de Jesus aí. Não vive nada. O testemunho diz isso. Você vai pregar lá na sua família, agora é Natal. Aí vai querer dar uma de um Jesus muito bom, aí vai tomar um cálice de vinho na frente dos outros e vai querer depois anunciar Jesus. Ele mesmo vão te zoar. O crente aí estava aqui bebendo no nosso meio. Ele para que me chamar para a igreja? Como é que você prega? Bom texto. Às vezes o bom testemunho, você não precisa nem falar o quê? As pessoas estão te observando. Hebreus capítulo de número 12, a Bíblia diz no versículo de número 1, né, que há uma grande nuvem de testemunhas nos observando. E vou te falar uma coisa, hein? Existe uma plateia que está doido para aplaudir a tua vitória ou queda? O que tem de gente aí? Você acha que não tem de gente não? Que tem de gente torcendo para eu cair, denegrir, adulterar, para poder falar: eu sabia, né? Sabia que não era tão santo assim. Achei de gente assim, gente. Mas a gente vai falar igual o Zagallo, eles vão ter que, porque a gente vai servir a Deus de coração, amém, pessoal? Pregue, pessoal. Hoje a gente vai ter o evangelismo aqui, 10h30. Vamos evangelizar. Vamos ajudar. Pastor, mas eu não sei falar. Fala assim comigo: Jesus te ama. Jesus te ama. Acabou, você sabe fazer isso? Sabe o que você falou aí? É isso. Um Jesus te ama. Tira uma pessoa do precipício que quer se matar. Um testemunho da sua vida, um milagre que te ocorreu,
Isaías 61, vamos lá comigo. Isaías 61. Fale de Jesus para as pessoas, irmãos. Pede a Deus para você não se tornar um chato, mas fale de Jesus para as pessoas. Aleluia? Fale para o seu amigo. Olha que bonito. Hoje a dona Eida e o seu Laerte estão aqui na igreja por causa do seu Henrique. Estavam afastados, né, seu Laerte, dona Eida? E o seu Henrique, e olha quem olha para o seu Henrique assim, né? Pensa aqui, né, gente? Mas existe um ganhador de alma ali. Eu vejo um ganhador de alma. O seu Henrique já trouxe várias almas para a igreja. No jeitinho dele. Ele fala, pastor, eu estou lá, eu chamo, arrumo lá na igreja, né, seu Henrique? E ele consegue. Se eu contar aqui a Rafaela, quantas almas a Rafaela já trouxe, né, Rafaela? Para Jesus. Se eu falar do Denis, e eu não quero ser injusto aqui com ninguém, eu só estou dando alguns exemplos, todos vocês têm potencial e são bênçãos. E uma vez que Denis fez de um carro uma van. Já viu isso, gente? Né? Tanta gente saindo dentro do carro, sai um, sai dois, sai três, sai quatro, sai... O que é isso aí? Uma van, um ônibus. Veio todo mundo embolado, irmão, mas ele trouxe todo mundo. Hein, Denis? Tem que voltar, né, filho? Nós temos que falar de Jesus, pessoal. Jesus está... Eu tive um sonho que eu entrava dentro das casas das pessoas e eu estava dizendo para as pessoas, Jesus está voltando. Eu acordei, eu falei, meu Deus, eu preciso pregar, eu preciso ir para a rua, eu preciso visitar as pessoas, eu tenho que fazer alguma coisa, fazer o bem. Olha aqui, Isaías 61, acharam? Versículo 1, o Espírito do Senhor Jeová está sobre, porque o Senhor me ungiu para ficar rodando no poder, para ficar falando em línguas dentro da igreja. E não desmerecendo nada disso, tá, gente? Não! Porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas... O que são boas novas? Diga, boa notícia. Aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os... Olha para cá, tem gente triste aí fora, gente? Tem gente aí triste, fazer o bem precisando de um abraço, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma oração. Tem gente aí fora, olha para cá, que às vezes é até de Deus, mas a luta está tão grande que ela diz assim, pastor, eu não tenho força nem para orar. Não tenho, pastor. Eu até tento. Quem nunca passou esse vale aí, irmão? Que a gente precisa de um amigo, que a gente precisa de uma mão caridosa, meu irmão, de julgamento já tem. Quando a pessoa está no vale, irmão, quando a pessoa está no deserto, quando a pessoa está na prova, não adianta eu ir para lá, mas também tu está passando por isso, é porque tu não está indo na igreja, tu está passando por isso. Não, quando a pessoa está no vale, às vezes um abraço fala mais que 1000, às vezes uma palavra assim, eu estou contigo, eu estou contigo, só isso. Se a gente tentar falar muito, às vezes a gente até atrapalha. Quantas pessoas enterraram alguém ontem, gente? Ou na sexta? Quantas pessoas estão perto de findar a sua própria vida? De se suicidar? E a gente sabe que os suicidas não têm salvação. Por isso que Jesus disse para nós, ide e pregai a abobrinha. Vamos pregar que Jesus Cristo está vivo, gente. Vamos pregar que Jesus Cristo cura, que Ele perdoa pecados. Vamos pregar para a nossa família. A Bíblia diz pregar em tempo e fora de tempo. Pastor, e se eles não quiserem? Você fez a sua? Você volta para casa em paz. Lembra lá? Pastor, como é que eu alcanço a paz? Fazendo o bem. Fazer o bem às vezes não é sobre a pessoa, está sobre Deus, sobre você. Se elas vão aceitar ou não, é elas e Deus.
Se eu vou orar aqui pelo cadeirante, Deus, o pessoal, e ele vai ser curado, é outra história. O que Jesus manda eu fazer é colocar as mãos e orar. Se ele vai levantar ou não, é ele quem? E Deus, eu tenho que usar a minha fé. Deus mandou. Versículo 3: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angústia, a fim de que se chamem árvore de justiça. O que, gente? Plantação do Senhor. Para o que, gente? Pastor, como é que eu faço bem? Abrindo o que, gente? Pastor, como é que eu faço bem? Dá um abraço também. Você já, olha para cá. Vocês já conseguiram entender o poder que essa palavra aqui tem? Ó? Eu te amo. Vivemos em um mundo onde o egoísmo fala mais alto, a soberba, a prepotência, e está difícil até a gente falar a palavra eu te amo. A palavra que abre chave no casamento, na amizade. A palavra eu estou contigo. Mas verdadeiramente, tá, gente? Não é aquele eu estou contigo. Abra comigo Mateus 25. Mateus 25, por favor. Pastor, como é que eu sigo a paz com todos? Fazendo. E uma das formas de fazer o bem é o que, gente? Pregar o erro. Mateus 25. Acharam? Mateus 25, versículo 35. Gente, eu li isso aqui hoje de manhã, eu temi. Eu temi. 35. Porque tive fome e deste-me de quê, gente? Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. No grande dia, irmão, Deus vai pedir conta sobre o bem que você proporcionou para as pessoas. Ele vai dizer: estive com fome, estive nu. Essa palavra nu, você sabe que representa vergonha. Nós temos ajudado os envergonhados, os humilhados, os injustiçados. Quantos estão sendo injustiçados? E a pessoa, quando está sendo injustiçada, ela se sente em ver humilhada. Mas a gente só aponta o dedo e a gente esquece de falar: eu estou contigo, eu estou do teu lado, nós vamos vencer, fica firme, vai dar certo.
Tive fome, aqui é fome literalmente de comida, gente. Você já parou para pensar, e eu não quero colocar um peso excessivo, tá? Que tem gente que não vai ter um peru, que tem gente que não vai ter um arrozinho, um salpicão para comer. Você já parou para pensar que tem gente que não vai ter uma blusa para vestir? Todas as vezes que você dá uma blusa para alguém, um relógio para alguém, que você tira a fome de alguém, você não está fazendo literalmente ao próximo, você está fazendo ao próprio Deus. Esses dias eu fui em Del Castilho, passou um rapaz, morador de rua, ele parou, olhei para ele, a gente olha vigiando também, a gente não sabe, mas eu olho também com um olhar de amor, e ele, paga para mim. Eu falei, pede aí, moço, dá para ele aqui um salgado. Fiz nada demais, mas às vezes Jesus vem, pessoal, em forma de mendigo. Jesus vem em forma de alguém que fala assim, ora por mim. Jesus vem em forma, às vezes, de uma criança vendendo alguma coisa no nosso carro, e a gente às vezes não abençoa. Eu sempre costumo abençoar os vendedores ambulantes, porque eu fui vendedor de trufa. E uma coisa às vezes que me machucava, mas eu seguia firme, era, as pessoas elas dizem assim, tem que ser trabalhador, mas às vezes elas não apoiam o seu trabalho. Sim ou não, gente? Eu não estou falando que você vai comprar em tudo, tá, gente? Você vai sair agora e aqui comprar. Não, não é isso. Mas se você vê uma criança às vezes vendendo, irmão, olha que essa criança está, olha que coisa boa, irmão. Ajude, se você puder apoiar. Pastor, não, às vezes não é com dinheiro não, às vezes com a palavra, e às vezes com dinheiro. Tive fome, tive sede. Eu não sei, irmão, o final de ano não acabou ainda. Talvez o Espírito Santo deve estar colocando até alguém no teu coração para você ajudar. Para dar uma camisa, para dar um presente. Não sei. Pastor, mas só não conhece a minha luta. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja de Atos era uma igreja pobre, mas a Bíblia diz que da sua pobreza eles tiravam para alimentar quem era mais necessitado que eles. Quando se quer ajudar, a gente não mede esforços. Se o que eu posso é R$2, eu vou dar R$2. Lembra aquele caso que teve, foi onde, gente, que teve aquelas enchentes? Teve o Rio Grande do Sul, mas teve um antes, não foi? Em Brumadinho? Acho que até arroz, o Ricardo levaram coisa, levaram vocês para lá. Foi o quê? Hã? Petrópolis. Lembra quantas? A Bíblia fala de um homem, não precisa abrir para não tomar tempo. Gente, você não tem noção do que é ajudar, o que é fazer o bem. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. Qual é o nome dele? Esse Cornélio não era homem de Deus, mas ele temia Deus, e a Bíblia diz que ele fazia esmolas diante de Deus. Essa palavra esmola é até um pouco dura, né? Dá a entender, mas é caridades, a tradução dela correta. Ele era um homem que dava caridades ao povo, sabe? Era aquele homem quando vinha a festa da criança, vou fazer uma festa das crianças. Era aquele homem quando vinha Cosme e Damião, sabe? Que o mundo dá doce, ele dava doce. Não de forma, não sei que ele era católico, né, gente? Mas era um homem generoso e um homem de oração. Só que ele não tinha nascido de novo, ele não tinha ainda um encontro com Deus. Mas por ele ser um homem de esmola, que era caridade, um homem temente a Deus e de oração, a Bíblia diz que um anjo aparece para ele. Está lá em Atos, depois você pode consultar. Um anjo aparece para ele e diz assim: Cornélio, Deus tem visto você.
suas orações e suas esmolas, suas caridades chegou diante. Por isso que Jesus disse aqui. Em contrapartida, a gente encerra agora, versículo de número 41. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo, preparados para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de quê, gente? Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestistes. Estando enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida. Qual é o bem que você tem feito à sua sociedade? Qual é o bem que você tem feito ao ser humano que para do teu lado? Qual é o bem que você tem feito à sua família, ao seu pastor, aos seus irmãos, à sua igreja? Qual é o bem que nós temos proporcionado para Sepetiba? Nós julgamos muito Sepetiba, irmão. O que tem de gente que fala mal de Sepetiba não é brincadeira não. Eu não gosto desse lugar, é porque esse lugar... Já percebeu que Sepetiba não é a terra, é você? Se todos nós, moradores de Sepetiba, mudássemos nossas condutas, esse bairro aqui ia ser bairro de primeiro, irmão. Esses dias eu peguei uma família, diz assim, eles são de Barra Mansa, querem comprar casa aqui em Sepetiba. Falei, por que vocês querem vir para cá? Um dos princípios que a gente quer vir para cá é pela segurança. A gente viu que aqui é um bairro tranquilo e a gente fala mal de Sepetiba, irmão. 3 horas da manhã você pode sair na rua e rir. Eu sei que tem coisas aqui que é distante mesmo. Você vê que os moradores de Sepetiba não valorizam a igreja. Sabia? Eu já ouvi dizer assim que os moradores de Sepetiba estão saindo do bairro para procurar igrejas fora do bairro. Porque dizem que Sepetiba só tem pastor safado. Está amarrado em nome de quem, gente? Aí a pessoa prefere ir em Del Castilho, a pessoa prefere gastar gasolina e às vezes procurar uma igreja bíblica e sincera. A gente não valoriza, irmão. A gente não valoriza o mercado, a gente não valoriza as reciclagens, a gente não valoriza os trabalhadores. Valoriza o seu bairro, irmão. Mesmo que tenha os problemas, começa a ser uma boca que faz o bem. Não, meu bairro é abençoado, isso aqui vai mudar. E já mudou muita coisa, não mudou, gente? Sim ou não, gente? Sepetiba mudou muito. Olha, hoje a gente tem Caixa Econômica, hoje a gente tem Loja Americana, hoje a gente tem Casa e Vídeo. Vai abrir aqui, eu acho, uma grande casa de... Vocês viram ali que está construindo? Se eu não me engano, disseram que é a TMC. TMC, né? Como é que se fala? Material de construções, irmão. Isso tudo você não entende. São frutos de oração. Amém, Jesus? Fica de pé comigo em nome de Cristo. Qual é a palavra que eu tenho para a gente hoje? Faz bem. Vamos fazer um bem aqui agora? Espreguiça assim. Ó. Outra forma de fazer o bem, faça o bem a si mesmo. Olha para cá. 2025. 1 Timóteo, a Bíblia fala assim, ó. Tem cuidado de ti e da doutrina. Vamos cuidar da gente. Vamos cuidar da nossa alimentação. Vamos entrar na academia, vamos fazer uma caminhada. Vamos vigiar na comida no que vem. Vamos se esforçar para isso. Vamos comer com equilíbrio. Vamos evitar refrigerante. Aleluia, gente. Passe a semana ali em disciplina, o sábado e domingo. Você vai lá, dá um escapezinho. Mas vamos cuidar-se. Pastor, qual é a outra forma de você fazer o bem? Oração. Amém, Jesus? Sai do seu lugar, vem aqui para a gente orar junto aqui. Vamos fazer o bem aqui.
Deus abençoe todos do canal do YouTube, que você possa compartilhar aí essa mensagem com outras pessoas. Deus abençoe.